Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima escrito Enéstico 2020, abaixo e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Fundo azul claro. Do lado esquerdo, Enéstico 2020. Coração colorido com 3 direções ao centro. Embaixo, uma moldura de girassóis. Texto: Oficina Surdez. Daniela Mello, educadora especial e evangelizadora. Mediadores: Anete Batistella e Eduardo Bortolini. Intérprete de Libras: Roberto Bellini e Aline Yolanda de Souza. O meu nome é Daniela Mello. O meu sinal este. Eu sou mulher, morena, pele clara, cabelos longos, olhos castanhos, uso óculos, armação escura e um sorriso metálico do aparelho. Atrás eu estou com o logo do Enesc, a camiseta branca com o logo, apesar de no momento, né, não está aparecendo muito, mas o logo faz parte aqui da minha tela. Eu tenho formação acadêmica na Universidade Federal de Santa Maria, em Educação Especial. A minha habilitação é específica para deficientes da audiocomunicação, que naquele tempo se chamava assim. Eu me formei em 2001. E sou também evangelizadora no Centro Espírita Oswaldo Melo, no município de Garopaba, em Santa Catarina. Eu trabalho com os evangelizandos de 0 a 5 anos, que agora, devido à pandemia, está fechado, e estou trabalhando com crianças e jovens através de aulas online. Eu vou começar a falar para vocês um termo que ele é muito errado, tá? Que é geralmente usado surdo-mudo. Por favor, peço que ao saírem daqui hoje não cometam mais esse erro, tá? A surdez, ela é no aparato auditivo, né? E mudez é no aparato vocal. Então é errado dizer que é surdo-mudo. Pode acontecer de uma pessoa ter problema nas duas áreas, na parte auditiva e na parte vocal, mas é mais difícil. Então, quando se trata de problemas auditivos, pessoa surda, pessoas com surdez. Então, nem todo surdo é mudo e nem todo mudo é surdo, porque uma coisa é a audição, outra coisa é a parte fonoaudiótica, né? E a gente tem 4 tipos de surdez, elas são classificadas, né? Então, eu vou citar cada uma e vou explicar um pouquinho quais elas são. A surdez, elas são consideradas leve, moderada, severa e profunda. A surdez leve, ela é até 40 decibéis. Decibéis é o volume de som que a gente escuta. Então, a surdez leve, ela impede pequenos barulhinhos, assim como um sussurro. É difícil assim ouvir fonemas, por exemplo, faz troca de fonemas, como faca, vaca, fica difícil assim num contexto de identificar. A surdez moderada, ela é de 41 decibéis até 70. E isso interfere aonde? No nível de percepção da palavra. Então, dentro de um contexto, principalmente num ambiente de sala de aula, atrasos e alterações na linguagem podem ocorrer, porque é muito
barulho, muito estímulo, né, num ambiente escolar, então essa pessoa vai ter dificuldade de compreender algumas frases gramaticais complexas. E já é bom um auxílio visual, é muito importante. A surdez severa é de 71 decibéis até 90. Ela identifica alguns ruídos familiares e pode até perceber vozes mais fortes, mas é bem e, e assim, ó, são barulhos que não são voz humana, é mais assim barulhos fortes como consegue adquirir a língua é uma fala mecânica, não é uma fala natural. Eu quero falar para vocês também aí do que a gente identifica como a língua materna, ou língua natural, língua nativa, né? Para o surdo, a língua natural é a língua brasileira de sinais, a Libras. E, no nosso caso, né, como estamos no Brasil, a segunda língua para o surdo é a língua portuguesa, ou L2. Eu, por exemplo, sou uma pessoa ouvinte, eu tive como minha L1 a língua portuguesa. A segunda língua que eu conheci foi a língua de sinais brasileira, a Libras. Então, a minha L2 é a Libras. E a gente pode vir adquirir outras línguas, mas sempre a minha língua materna, natural, nativa, vai ser o português. E para o surdo, sempre vai ser a língua de sinais brasileira, a Libras. Tá? Então, é muito comum as pessoas às vezes não entender que o surdo não consegue ter uma completa apropriação da língua portuguesa, porque ele já tem a sua língua, né? Quantos de nós assim conhece a língua inglesa, por exemplo, mas a gente não tem propriedade. Eu não falo inglês, eu conheço algumas palavras, algumas expressões, mas eu não domino a língua, porque ela não é minha língua natural. E para o surdo, a língua portuguesa não é a língua natural dele. Então, ele nem sempre domina. Isso tem que ficar muito claro. A gente tem dentro dessa caminhada na história dos surdos três abordagens muito importantes, né? Que são o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. O oralismo começou no a partir do Congresso de Milão, em 1880. Ele é um marco bem significativo na história do surdos. Ele tem como objetivo fazer com que o surdo assimile e se aproprie da língua falada. Então, como eu falei para vocês antes, não é a língua natural dele. Então, era proibido surdo usar gestos, usar sinais. Eu tive uma professora de sinais, e eu posso citar, que isso na década de 70, ela tinha as aulas e a professora dava reguada na mão dela. Ela tinha as marcas de régua no dorso aqui da mão, porque ela era impedida de sinalizar.
Ela e os irmãos não podiam sinalizar. Ela tem mais 2 irmãos surdos. Na escola, eles não podiam sinalizar, eles eram proibidos. Eles tinham que falar. Olha quanta agressividade isso, né, gente? Agora imagina nós tendo que falar uma outra língua que não é a nossa. Um absurdo, mas foi cometido. E o oralismo durou muitos anos. E até hoje tem resquícios dentro de sala e pessoas que vê a surdez como uma visão muito, aquela coisa clínico-terapêutica, de cuidar, de fazer, ficar bom, de botar uma prótese que o filho vai sair ouvindo. E não é assim, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, de respeitar o surdo enquanto ser surdo. Mas isso ele só vai adquirir quando ele vai ficando maior e tendo contato com comunidades surdas, com os iguais, né? A gente procura os iguais, a gente quer aquela identificação. E com o surdo não é diferente. Ele nasce numa família, nem sempre ele é o único surdo, às vezes, daquela família. E qual é a identificação que ele tem? Então, ele vai procurar as suas identificações. Então, o oralismo bateu muito nessa tecla, né, de ficar falando e oralizando e insistindo, que os surdos tinham que falar, tinham que compreender. Mas se eu coloco aqui, ó, minha mão na boca, cadê a comunicação? Perdeu, né? Total. Porque eu não ouço, o surdo não vai ouvir. E como é que ele vai ter um recurso? Não existe. O recurso dele é visual. No momento que eu tapo, eu bloqueio esse canal de comunicação. Aí veio a comunicação total, que ela assim, começou a abranger e englobar todo e qualquer tipo de comunicação. A língua falada, a língua gestual, sinais, a leitura orofacial. E aí isso faz uma confusão, porque o surdo não sabe para onde ele olha. Se ele olha para a boca, se ele vai olhar sinal, se ele vai olhar gestos, se ele vai olhar a libras. Então, isso é perturbador, né? Então, causa um desconforto tu querer englobar todo e qualquer comunicação. E veio o bilinguismo. O bilinguismo o quê? Ele respeita a língua natural, a língua materna do surdo, que é a língua de sinais. E ele tem como a língua portuguesa o suporte, como uma segunda língua, é a L2. Para quê? Porque precisa se escrever, precisa interagir com o meio. Então, o bilinguismo, método bilíngue, ele veio casar com toda a demanda, com tudo que o surdo realmente precisa, que é a comunicação respeitando a língua natural dele. Um detalhe que eu anotei aqui para vocês, que a Libras, ela foi só oficialmente aqui no Brasil em 24 de abril de 2002. Ela passou a ser língua oficial somente no ano de 2002. É a lei número 10.436. Lei 10.436. Aí vocês podem procurar e olhar. Então, assim, na história, é muito recente, né, uma língua passar oficial no país. E é por isso que tem assim, muitas variações linguísticas dentro da língua de sinais. Se tem a língua oficial, mas ela é mais regional, ela é mais diversificada do que a língua falada.
porque tem muitas pessoas que acabam constituindo sinais caseiros, e esses sinais caseiros, para tu trocar, para tu tirar aquele vício, digamos assim, é difícil, porque a pessoa aprendeu daquele jeito, aquele sinal dentro da sua família, foi a maneira com que eles conseguiram se comunicar, e aquilo vai ficando. Então, para trocar é um pouco difícil. Não é impossível, mas fica um pouco difícil, né? Porque já se criou o vínculo com aquele sinal. E eu quero pedir para o Eduardo só, eu esqueci de botar antes, mostrar o sinal, o símbolo internacional da surdez. Por favor, Eduardo. Tá? Esse símbolo aí, ó, ele é internacionalmente conhecido. Tem surdos que dirigem carro, que tem essa identificação, tá? Só para vocês conhecerem. Obrigada. E nós, como evangelizadores, o que a gente faz com um aluno surdo, né, na sua sala? Primeiro é o acolhimento. Ah, mas eu não sei Libras, eu não sei. Calma. Você tendo boa vontade já é o primeiro passo. Tem que lembrar que o surdo é visual, tá? É o básico, assim. E, é claro, lembrar de algumas coisas. Por exemplo, falar com o surdo sempre de frente, não tendo nenhum obstáculo na boca, ou mascando chiclete, alguma coisa, né, para não dificultar essa compreensão. Porque tem surdo que consegue fazer o recurso orofacial, né, que é a leitura labial, mais conhecida, né. Então, é importante essa fala ser clara. Não precisa alterar o tom da voz e nem ficar falando mecanicamente, soletrando, coisas assim, né? E não ser caricato, porque daí, em vez da gente estar ajudando, a gente vai estar dificultando. A gente ser expressivo, né? Demonstrar interesse pelo aprendizado. Lembrar que, por exemplo, na evangelização, a gente trata muito de sentimento, alma, espírito, coisas que não são concretas. Então, o abstrato do surdo é mais difícil, porque é muito fácil ver e entender o que tu, né, que tu está percebendo, está vendo. Para o surdo é difícil coisas que não são abstratas. Então, lembrar sempre nas aulas de evangelização que precisa ter mais uma atenção, um carinho e tentar mostrar muito visualmente o que aquilo quer dizer. Não precisa cutucar a pessoa, puxar forte, pode só tocar na pessoa. Se está vendo que está meio desatento, vai no botãozinho da luz, dá uma piscada no interruptor para chamar a atenção do surdo. Ele vai, né, perceber. Então, assim, ó, lembrar também que nem todo surdo está completamente alfabetizado. Então, o recurso da escrita, ele é um suporte, mas às vezes pode não funcionar. Através de desenho, sim, desenho é muito válido, muito, assim, de grande importância mesmo, né, na comunicação do surdo. Tentar, né, dentro do possível, conversar com a família, ver quais são as dificuldades, achar algum, dentro ali da família, procurar aprender alguns sinais básicos,
Eu sei que muitas vezes o público que a gente tem nas casas espíritas nem sempre é o mesmo, né? Às vezes o nosso público é de um dia, de um mês, mas sempre procurar estar interagindo com essa família, estar perguntando qual é a demanda. Hoje tem tanto recurso também na internet que a gente pode ir atrás de sinais, tem vídeos que ensinam alguns sinais básicos para a gente. Então, assim, procurar demonstrar um interesse, né? Você não vai ser aquele evangelizador intérprete, mas, assim, demonstra que você está preocupado com aquele aluno surdo. E quando ele chegar para ter aula de evangelização, você vai dar o oi em Libras e ele vai se sentir acolhido. Ele vai, né? Tomar, às vezes, até um susto, porque não estava esperando esse acolhimento. O mínimo que for, né, da pessoa se interessar pela língua natural dele. Tem muitas pessoas que acham que conhecem a língua de sinais e vêm, eu sei a língua de sinais. E aí vem fazendo o alfabeto manual, ou alfabeto datilológico, que se chama. O alfabeto é um recurso que a gente tem quando não se tem alguns sinais, ou para dizer o seu nome, o nome da cidade. Então, é um recurso que a gente tem como suporte e apoio, mas a gente não pode achar que o alfabeto é a, a língua em si, né? É totalmente errado. Então, eu peço, por gentileza, para mostrar a imagem do alfabeto, para vocês darem uma olhada. Eduardo, Anete, meu suporte técnico. Aí, ó. Roberta, tu pode, eu falo e tu faz os sinais, porque eu estou me segurando aqui para não fazer sinal. Então, a letra A. Né? Será que eu estou sem áudio, né? Você deu uma travadinha, mas já voltou, Dani. Ah, tá. Desculpa, então. A letra A, né? A letra B. C. C cedilha. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
Obrigada, Roberta, obrigada. Então, é importante você, como evangelizador, também procurar ter o alfabeto, esse manual na sua sala, que vai usar como um recurso, né, para o aluno evangelizando surdo. E fundamental, assim, mostrar o interesse, mostrar principalmente, assim, como eu já falei, né, aquele acolhimento, aquela boa vontade. Isso que é o fundamental do evangelizador para com o evangelizando surdo, né? Porque tem como muitas coisas assim que a gente faz no automático. Quem estava ali no início da tarde, o desenho ali eu não conseguia, eu não sabia o que era elipse. Então eu já me perdi ali. A gente tem o conceito que as outras pessoas sabem o que são. E a grande parte da deficiência do surdo é deficiência de experiências. Porque quando a gente é pequeno, a gente mesmo não estando alfabetizado, a gente começa a adquirir a língua oral, né? Então, a mãe às vezes fala, Daniela, não come no sofá, cuidado para não botar o pé sujo no sofá, cuidado, não pula no sofá, não sei o que, sofá, 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 né? E eu, quando pequena, eu não sabia escrever a palavra sofá, mas eu conseguia identificar o que era um sofá. Identificava um sofá, identificava uma cadeira, um banco. Para o surdo é difícil, só vem às vezes um apontamento, não faz, não isso, não aquilo, mas o quê? Aí ele vai entendendo que aquele não é não botar o pé naquela coisa que ele senta, mas o nome daquilo, ele não tem, ele não vai adquirindo um nome quando pequeno. Muitas vezes, né, não sabe que a palavra sofá é a diferenciação entre sofá, cadeira, banco. E nós conseguimos perceber. Então, ele tem toda uma construção. Primeiro, de aprender a língua, que geralmente em casa não se fala Libras. Então, ele começa a identificar o sinal, o objeto, mais demorados do que nós, como ouvintes, porque nós já temos a experiência do objeto. A gente sabe que aquele é o sofá e a gente faz a relação. O surdo tem que aprender o sinal, relacionar com o objeto e depois fazer a ligação daqueles dois elementos com a escrita. Então, é mais demorado, é mais complicado. E dentro da casa espírita, a gente tem que ter esse olhar e esse acolhimento. Principalmente, como eu já falei, para a parte que não é concreta. O concreto para o surdo é fácil, ele consegue perceber. Mas o que não é concreto, como sentimentos, desencarne, alma, espírito, são sentimentos, e como que eu vou passar? Eu tenho que ter a sensibilidade de ir procurar os recursos e ir atrás. Eu ir dando o meu jeito, né, a minha maneira, e fazer com que essa pessoa possa ser evangelizada também. Porque ela está ali para um resgate nosso, para a gente ter esse acolhimento, ter essa preocupação, ter essa percepção que tem alguém
com outro canal de comunicação, que não é o que eu estou acostumada a ter. Não é o que habitualmente eu uso. Então, esse evangelizando surdo precisa do nosso apoio, precisa da nossa dedicação, precisa do nosso carinho, do nosso acolhimento. Né? Eu queria dizer para vocês, assim, que eu acho que fui muito breve, mas no geral é isso. Eu posso abrir já para perguntas, para a gente ficar conversando. Eu tenho bastante coisa para falar, mas eu acho que eu fui bem sucinta no meu texto. Lembrando que hoje é o Dia Nacional do Surdo, tá? Dani, então, muito obrigada pela sua exposição. Fica aberto para os participantes, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, né? Nós tivemos a participação no chat aí sobre a lei, né, de 26 de setembro de 1857, que é a data de fundação do Instituto Nacional de Educação. Sim, do INES, com Dom Pedro II. É antiga, né? Então, Dani, quando você falava, assim, eu vou te fazer algumas perguntas, talvez, claro, como evangelizadora mesmo, né? Quando você falava, assim, como é que na prática nós fizemos isso como um evangelizando surdo, né? Então, a gente vai usar o recurso audiovisual, por exemplo, né? Aí o mundo ideal seria nós fazermos a tradução em Libras, como a Aline e a Roberta gentilmente estão fazendo para nós hoje, ou encontrar um recurso audiovisual que já tivesse essa interpretação, certo? Hoje, pela manhã, nós percebemos na fala do Torto, né, do Eduardo, sobre as diferenças, assim, e eu pessoalmente também tenho essa dúvida e trago aqui e abro depois para a discussão dos meus companheiros que estão aqui. Na prática, se eu der uma atividade diferente para o surdo, para o meu jovem, para a minha criança, como é que é vista essa diferença do ponto de vista técnico daí, né? A atividade diferente, ela não é uma forma de exclusão? Dentro, assim, de escola, a gente fala muito das adaptações curriculares, né? A adaptação curricular é tu dar o mesmo material, só que de forma voltada para aquela deficiência, né? Então, assim, ó, e a outra coisa que, quando tu estava falando, né, muitas vezes a criança chega na casa espírita, ela ainda não conhece a Libras. Ela não tem a aquisição. Então, às vezes, não adianta a gente se programar para uma videoaula ou chamar uma intérprete. E, às vezes, aquela criança não sabe a Libras. Então, tu tem que ter o recurso visual. E não tentar fugir, né, de forma alguma do que tu está passando para os outros. A adaptação curricular, como a gente chama, é sempre dentro daquele contexto, sempre dentro daquele caminho, né? Por exemplo, eu vou trabalhar o perispírito, eu não posso falar de morte, de desencarne. Não, eu tenho que trabalhar o mesmo tema. Mesmo tema. Tá, pode fechar. Quanto ao tema, me parece que isso já talvez não seja uma dúvida nossa, mas a forma, né? Como é que você... Infelizmente não tem um pozinho mágico aqui para... A gente vai achando a forma, a gente vai achar o caminho, né? Tem alguns
umas diretrizes, alguns nortes que a gente consegue seguir. Mas é isso, às vezes aquela criança, ou aquele, até mesmo o jovem adulto, foi oralizado, não foi dada a oportunidade de conhecer a língua de sinais, ou está num processo que os pais querem que ele fale, ou não tem uma comunidade surda, não tem alguma referência surda para se espelhar, para se achar. Então, a gente vai ter que achar esse caminho. Ele é meio cruel, às vezes, assim, para o evangelizador. E para o evangelizando também, né? Ele tem que estar sempre se reinventando, os dois têm que estar sempre buscando e sempre achando um caminho. Mas eu não tem que eu te diga, faça isso, isso, isso. Às vezes aquele surdo conhece a língua portuguesa melhor do que a Libras. Não teve contato. Principalmente nas cidades mais do interior, que tem poucas pessoas surdas, que não tem as associações de surdo, que não tem as comunidades surdas, né? Acredito sim que Florianópolis, Blumenau, Criciúma, Araranguá, falando do estado de Santa Catarina, né, pessoal? São comunidades surdas fortes, mas assim, eu já morei em cidade pequena que não tinha nenhum surdo na escola inteira. E aí, qual é a referência daquele aluno surdo, daquele evangelizando surdo? Era eu, uma pessoa ouvinte que estava passando uma língua para ela, mas eu não era surda. Então, essa identidade faz falta. E aí, esse viés é bem difícil, esse caminho tem que ser construído. Obrigada. É difícil, né? É complicadinho, assim. Mas nada que com amor e boa vontade e ajuda da espiritualidade a gente não consiga. Nós temos uma pergunta no chat, que é quais... as pessoas também podem abrir o vídeo, qualquer coisa, e perguntar ao vivo se vocês ficarem confortáveis, tá, pessoal? Quais são as ferramentas, além de Libras, que nós podemos utilizar para crianças não alfabetizadas? Muito desenho, muita figura. Muita informação visual. Porque como ele às vezes pode não conhecer a Libras e pode também não conhecer a língua portuguesa, você vai usar o recurso da figura. É bem importante. Ótimo. Nós temos aqui mais perguntas. Próxima. Se querem que eu volte a algum outro ponto, que eu acho que eu fui bem rápido. Próxima pergunta. Meu computador não está me ajudando, né? A tecnologia. Eu vou Deixa eu fazer a tentar. próxima pergunta, então. Obrigada, Eduardo. Não está abrindo bate-papo para mim, desculpa. Tá. Não, sem problema. A pergunta é assim, da Cristina. Você acha interessante o evangelizador entender um básico de Libras? Tipo um oi, um tchau, etc. Sim, fundamental. Fundamental. E isso, assim, não precisa dominar a língua. Tu conhecendo, assim, palavras-chave, estratégias, já é um canal que tu tá mostrando interesse. E aí, o próprio evangelizando, aquele que conhece a Libras, ele vai te dar o recurso da língua para ele. É muito enriquecedor. Porque ele vai começar a te mostrar o que aquilo é, que sinal é aquele, né? Você vai, por exemplo, pegar um celular, vai mostrar, não sei o sinal do celular, mas aquele meu aluno vai saber e vai me dizer. Então, é muito enriquecedor. Tu saber um oi, um tchau, né? É muito importante. E como eu já falei, assim, tem muitos canais no YouTube, tem muitos tutoriais. Tem um recurso que é um aplicativo, Hand Talk, em inglês, hand, mão,
Talk Falar, que tu pode baixar, né, no celular, no computador, e ele te dá um bom conhecimento, digamos assim, dos sinais. Hand Talk. Depois eu até boto, eu vou escrever aqui. Isso, deixa no chat para nós. É. No grupo do E Enesc também. esse aplicativo ele é muito interessante. Tem uma outra pergunta. Gostaria de saber se seria indicado que a mãe ou outra pessoa da família poderia ficar na sala de aula ou de evangelização. Quem fez a pergunta foi a Joanira. Num começo, para uma adaptação, se a criança ou o jovem não vai querer, tá? O jovem não vai gostar, não. Mas, assim, até para uma adaptação, para a pessoa, mãe, irmã, algum parente que conhece a Libras, que conhece a língua, até para fazer esse papel de intérprete, no início é interessante. Mas é bom deixar o evangelizando com o tempo, sozinho em sala. Tá. Aqui, não sei se é uma pergunta, mas a Rosângela, lá de Caçador, ela colocou assim, algumas estratégias como maquetes, teatros de frente para criança surda, mais libras, uso de calendário para mostrar datas, roupas da época. Acho que é mais um comentário, né, do que uma pergunta que ela tem feito. Também a Iris, ela falou assim, sugestão para trabalhar com o surdo e demais evangelizando é o teatro, que os surdos têm ótima compreensão e gostam de fazer. Sim. Quer comentar sobre isso? Sim. É porque chega na expressão, na expressão corporal. Então, é aquilo, tu não precisa ter o conhecimento da língua para se expressar. Eu tô aqui me segurando, né? Eu falo muito já, família italiana, né? E eu falo muito com as mãos. Então, o teatro é um suporte riquíssimo, porque o surdo consegue interagir, consegue ver a expressão. Tanto que a língua, a Libras, ela... Aí eu vou pedir para a Aline, por exemplo, eu não posso fazer, por exemplo, o sinal da palavra triste sorrindo. Né? Olha ali que eu tô triste? Não, né? Eu vou fazer o sinal de triste com a minha expressão facial. Triste. Eu tô vendo que a Aline está triste realmente. Então, o recurso do teatro é ótimo, é enriquecedor para as aulas de evangelização. Seria até uma questão de também nós nos adaptarmos quando quisermos falar, né, ou nos comunicar, né, com eles, né? A expressão. Isso é um. Com certeza, com certeza. O Eduardo, aqui é Elmo de Oi, Salvador. Eu poderia fazer a pergunta oralmente? Acho que fique à vontade. Facilita. Eu vou abrir a minha imagem, tá bom? Só para vocês me verem. Ok. Ok, Elmo. Muito bem. Estou falando aqui de Salvador, na Bahia. Federação Espírita do Estado da Bahia. Joanira também é daqui do nosso estado, daqui comigo na sala. E há 2 anos nós começamos aqui na Federação Espírita um estudo sistematizado da doutrina espírita para surdos. Porque tínhamos uma experiência anterior, surdos adultos, porque tínhamos uma experiência anterior de inserir os surdos em estudos para ouvintes. Isso não deu certo porque havia muito conteúdo escrito e os surdos se impacientavam. Então, acabou criando um certo atrito entre os ouvintes e os surdos. E nós resolvemos criar, então, um grupo de estudos para surdos, com todo o material didaticamente preparado para eles, com a presença, eventualmente, de ouvintes. Mas os ouvintes teriam
teriam que se moldar. Adaptar. Tá? Eu queria saber da Dani o seguinte: isso se aplicaria também ao público infanto-juvenil? Quer dizer, se você tivesse, por exemplo, aí um grupo de crianças surdas, de adolescentes surdos, seria melhor criar um estudo voltado para esse público, em vez de tentar inseri-los no estudo que você já tem para ouvintes? Muito obrigado. Obrigada, Elma, pela intervenção, né? A princípio, sim, tá? Vou criar um estudo para eles terem aquela identificação, porque é difícil para e não é assim aquela coisa do segregar, não. É tu facilitar, enquanto cultura surda, uma aquisição de um estudo, porque ele vai interagir com os outros. Depois desse estudo, com o tempo, ele pode começar a ficar misto, né? Tanto surdo quanto ouvinte. Mas, assim, para um início, eu indicaria para crianças e jovens também. Ok. Acho bem pertinente. A Lara Malafaia, ela diz assim, ó: como que fazemos quando a família cria gestos caseiros para se comunicar com a criança? Trazemos algum familiar para dentro da sala de evangelização, sala de aula? Como o nosso papel ali no Centro Espírita geralmente é o quê? São aulas de 1 hora, 40 minutos, fica complicado a gente intervir muito. Mas isso certamente a professora lá na escola vai fazer, né? Tentar tirar esses sinais caseiros, né? Mostrar, por exemplo, que a água não é uma coisa assim. A água tem o seu sinal. Por favor, Aline, faz o sinal da água. Isso. Então, assim, ó, a criança, por exemplo, muitas vezes entende, né? Só assim, uma coisa nesse estilo. Então, ir mostrando que aquele sinal que ela aprendeu é outro, fazendo a troca. O que mais... eu comecei minha vida acadêmica no interior do estado de Santa Catarina, num município chamado Turvo, entre os municípios de Araranguá e Criciúma. Então, município pequeno, agricultores, os alunos não conheciam a Libras. E foi bem prazeroso também, porque eu fui trocando com o tempo. E aí isso demanda a gente chamar pai, mãe, irmão, primo, todo mundo para dentro da tua sala de aula. Um momento para a família, porque tu vai ter que ensinar aqueles novos sinais. Isso o evangelizador da casa espírita, acredito que não vai ter esse tempo de fazer, né? Mas é muito importante a gente ir mostrando que aquele sinal é lá na família, é lá, né? E com o tempo e fazendo essas trocas. E o aluno vai perceber. Opa, a professora faz, o outro amiguinho faz. Então, aquilo que eu fazia em casa não é aquele sinal, é aquele outro que estão me ensinando. E com o tempo eles vão trocando. É muito bacana. Bom, boa tua explicação aí. Agora, uma coisa que eu também tinha curiosidade: a escrita do surdo é diferente ou existe alguma escrita especial para surdo ou a escrita não muda? A escrita da Libras, né, é a sign writing. Eu não tenho muita propriedade para falar, eu não domino, né? Elas são símbolos que representam a Libras, né? Mas a escrita no português, ela acaba ficando um pouco diferenciada. Por exemplo, a gente fala a casa é amarela. Tá? Para o surdo,
o artigo não tem muito. Aí a Roberta pode fazer casa amarela. E o surdo vai entender que a casa é amarela. Então, na hora de colocar na língua portuguesa, como eu falei antes, não se respeita a língua L1, a língua natural, que é a Libras. A gente quer que o surdo escreva no português. E é mais complicado para ele botar. Então, muitas vezes, os professores vão dizer, ele não sabe escrever, não sabe fazer as concordâncias, não tem os elementos de ligação entre uma frase e outra. Mas a estrutura com que ele fez aquela frase, aquele texto, está em Libras e não em português. Então, ela acaba se tornando, né, em vez de escrever a casa é amarela, o surdo vai escrever casa amarela e está estruturado o pensamento. Gente, quanta coisa interessante, né? Eu não fazia nem Muito. ideia desse tipo de diferenciação. Muito bom. Eu gostaria de fazer um comentário, é possível? Sim. Está ouvindo bem? Pode abrir sua câmera para a gente lhe ver. É a Janira, né? Não estou conseguindo abrir a câmera. Então. Mas então faça mesmo assim. Aí, conseguiu. É um prazer, estou assim encantada com esse evento. Eu só gostaria de colocar um ponto, porque o Elmo falou a respeito dessas estratégias, né? Nós trabalhamos juntos aqui na Bahia, e é interessante que nós começamos com um curso de Libras para os trabalhadores espíritas, né? Para ouvintes, para que a gente pudesse estar fazendo esse acolhimento. E quando você fala assim da evangelização com as crianças surdas, e aí ficaria talvez difícil, por não ter uma demanda grande, assim um número de alunos ou de evangelizandos surdos, né, para fazer uma turma específica, separada, para dar esse suporte, talvez fosse interessante que se fizesse um movimento contrário, ou seja, ensinando as crianças, né, que vão receber esse surdo, ensinando Libras, devagar. Eu acho que seria um movimento muito bom, porque as crianças têm uma capacidade muito grande de aprendizado, né, muito rápido, e, de repente, em pouco tempo, nós teríamos um grupinho, aquele grupo que está com uma criança ou duas crianças surdas, aprendendo Libras e trocando com essa criança. Eu acho que seria uma alternativa. Também, eu falei no sentido que eu achei que vocês tivessem uma comunidade maior. Eu, por exemplo, na cidade que eu moro, Garopaba, é no interior de Santa Catarina. Na casa espírita que eu trabalho, não tem nenhum surdo evangelizando. Então, se viesse a ter, ia ser um único numa turma. Claro que daí eu não iria excluir. Eu teria que acolher e colocá-lo ele junto. O acolhimento das crianças é maravilhoso. E eles amam. Eu já fiz trabalho em pré-escola de ensinar a Libras para os colegas do aluno surdo. O acolhimento é maravilhoso e eles aprendem muito rápido. E no caso, obviamente, funcionaria. Né? Como eu disse, quando o Elmo falou, eu pensei que vocês seriam uma comunidade grande. Mas se não tem, o indicado realmente é ensinar os demais a Libras para acolher aquele aluno surdo. Eu falei em relação justamente a crianças, porque no nosso caso a gente tem uma demanda grande. Nós temos uma grande e agora já temos uma turma com surdos de todo o Brasil, né, de vários estados. Então, a gente já tem essa demanda grande. E uma coisa que eu queria falar, pessoal, muitos, por exemplo assim, eu tenho alunos com implante coclear, tá? O implante coclear é aquele bem invasivo,
E quando a gente não faz parte de uma comunidade surda, quando a gente não conhece a cultura surda, a gente defende enquanto ouvinte, tá? Mas basta a gente ter um contato com surdos adultos para a gente mudar de opinião, né? E ver que o implante coclear não é tudo aquilo que prometem. Então, a aquisição da Libras só tem a ganhar. Mas é muito importante o aprendizado de Libras para todos, porque é um ganho para todo mundo. E imagina poder inserir um evangelizando dentro desse contexto, né? Todo mundo sabendo a língua dele. Nossa, seria maravilhoso. Nós agradecemos muito a participação dos nossos amigos. Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima escrito Enética 2020, abaixo e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15.